Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com você sobre uma oração muito interessante no capítulo 6 do livro de Daniel. Esse capítulo conta aquele fato ocorrido na vida de Daniel, onde ele foi jogado na cova dos leões. Daniel era um dos líderes que administrava as finanças do rei, podemos dizer assim. O rei era o rei Dário. E a palavra nos diz que ele nomeou não só Daniel e outros, mas os outros queriam trapacear. E Daniel logicamente, não era um homem que aceitava se envolver em situações como esta. E ele era extremamente elogiado pelo rei, era um homem de confiança, e o rei decidiu colocar ele numa posição acima dos demais. Isso gerou inveja, gerou raiva, gerou ódio, e aqueles homens se uniram e procuraram alguma coisa na vida de Daniel que pudesse derrubá-lo. E o texto diz que eles não encontraram nada, porque Daniel era um homem íntegro, que procurava fazer as coisas de uma maneira correta. Mas o texto nos diz que um deles teve a seguinte ideia: não encontramos nada sobre a vida dele, mas podemos pegá-lo na fé dele. Ele diz assim: vamos até o rei, vamos convencer o rei a estabelecer um edito, ou seja, criar uma lei, que durante 30 dias ninguém pode orar a outro Deus qualquer a não ser ao rei Dário. Então fica proibido. Eles fizeram isso porque eles sabiam que Daniel, 3 vezes por dia, ele orava ao Deus de Israel, ao verdadeiro Deus. E eles foram ao rei, convenceram o rei, o edito saiu, o rei assinou, aquilo que o rei havia assinado não poderia ser voltado atrás, e a consequência disso, de um homem que fosse desobedecer, ele seria jogado na cova dos leões, seria a sentença. E Daniel soube do edito, mas mesmo assim ele foi para a sua casa, e durante as 3 oportunidades que ele teve durante o dia, ele orou. Aquelas pessoas já estavam de olho em Daniel, foram lá e entregaram ao rei. E o rei ficou extremamente abalado, entristecido, porque ele gostava, porque ele confiava na pessoa de Daniel. Isso trouxe um grande problema, porque ele não podia voltar à sua palavra, aquilo que ele já havia determinado, escrito e selado, ele não podia mudar. E agora Daniel estava condenado à morte, a ser jogado na cova dos leões. E no verso de número 16, existe uma coisa interessante, diz assim: então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Esta é a oração do rei Dário. Dário, de uma forma indireta, ele faz uma oração, ele faz um pedido. Ele faz o pedido ao Deus que Daniel serve, que é o Deus que nós conhecemos. E Dário estava tão ansioso que o texto nos diz que eles colocaram lá uma pedra sobre a cova, o rei selou com o seu anel para que ninguém pudesse mexer e foi esperar a noite passar. Ele certamente não dormiu. No outro dia, ao amanhecer, a primeira coisa que o rei fez foi correr para a cova dos leões. Quando eles retiraram a pedra que estava ali, certo, o rei e os outros ficaram abismados porque Daniel estava lá. Nenhum arranhão, nada havia acontecido com ele. O texto nos diz que o Senhor enviou um anjo, enviou um anjo e Daniel saiu ileso ali. Então a oração do rei Dário foi ouvida. Querido, isso é tremendo. E Dário mandou que aqueles homens que bolaram todo esse plano para matar Daniel fossem jogados na cova. E quando eles foram jogados na cova, eles morreram imediatamente estraçalhados pelos leões que estavam ali. Milagre. Deus é aquele que ouviu a oração deste rei. Deus é aquele que ouve a nossa oração. Mas o que eu quero destacar aqui, querido, é que a referência
de Deus que Dário menciona é o Deus de Daniel. Pelo seu exemplo, pela sua integridade, pela sua vida, pela sua honestidade, porque era alguém que estava disposto a viver a vontade de Deus, a não se corromper com as coisas daquele mundo, né? Não diferente de hoje, onde nós, como filhos de Deus, precisamos ter a mesma posição, para que as pessoas possam entender que o Deus que nós servimos é um Deus que ouve a nossa oração, é um Deus que está pronto a ouvir a oração de qualquer um, porque Deus ouve a oração de quem Ele quer, responde como Ele quer, porque Ele é Deus soberano. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos ajude, querido, a sermos instrumentos nas mãos dEle, para que outros possam conhecer este Deus também. No nome de Jesus.